Satisfação, muito prazer conhecer vocês. Eu sou a Mari Magalhães, sou jornalista, sou produtora de conteúdo no site RND também e produtora aqui na Rádio Move. A Move, ela tem 6 meses apenas, é uma rádio de hip hop, de cultura de rua, toca funk, toca os pop também, né? Toca uns afrobeats, toca uns reggaeton, toca reggae. Então é uma rádio jovem com uma proposta nova, né? Uma proposta até inovadora, né? Assim, de uma rádio de hip hop, não um programa de hip hop dentro de uma rádio, é uma rádio inteira com esse segmento, né? Então a gente, ainda mais no Centro-Oeste, ainda mais em Goiás, a gente considera isso um marco histórico e a gente quer trazer, além das entrevistas que a gente traz de artistas locais, obviamente, que é, né, nossa maior missão, né, é fazer a cartela de artistas daqui se tornarem conhecidos. É uma satisfação imensa a gente poder trazer artistas de outros lugares nacionalmente conhecidos para dentro da programação. Então, satisfação mais uma vez. Vou começar aqui, então. Obrigado tu também por nos chamar, né? Imagina, nossa! Não, e eu já fico acompanhando vocês no Twitter, nas redes, eu falo, cara, eu vou ficar aquela de, tipo, pô, me dá uma entrevista, uma hora sai. Tem algo que a gente está entregando algo inédito em primeira mão, que eu acho que essa vai ser a nossa primeira entrevista juntos, né? Pô, é verdade. Caraca, que honra! Mano, que honra! Tá, legal demais. Norte ao sul do Brasil. Esses dias a gente recebeu o Caio Passos, vocês sabem o Caio Passos, Sim, produtor, hitmaker aí, tá bombando também. Bravo demais. E aí ele colou em Goiânia, né, para fazer um set de DJ num lugar aqui, e a gente trouxe ele aqui na Move ao vivo, fizemos um bate-papo super legal, e depois ele falou, pô, essa foi uma das melhores entrevistas que eu dei, pô. Mano, a gente ficou. Agora a nossa meta é que os artistas que venham, que participem, tenham uma entrevista massa. Então, satisfação, bora, então. Bora, é isso. Então, Espero vamos que a lá. gente possa fazer presencial também um dia, né? Colar lá pra Goiás. Sim, não. Alguém de vocês tem família aqui? Alguém me falou que alguém tem família? Eu tenho Você família tem? aí, em Goiânia mesmo. Meu tio e minha avó estão morando aí, com minhas primas e tal. Nossa, que massa! Então, né? Olha aí, já dá para fazer um networking, colar em Goiânia, fazer um show. Minha avó é de Goiás, mas não de Goiânia. Não lembro o nome da cidade, era uma cidade mais do interior, assim. E daí ela foi com um monte de irmão dela pro sul, bem pequena, assim. Daí nossa família se construiu lá, mas depois alguns voltaram. Daí tem toda essa conexão Goiás e Rio Grande do Sul, assim. Massa! Ah, muito bom. Então, vamos lá. Artista amazonense manauara, né? De Manaus e um dos mais interessantes expoentes do rap nacional. Nosso papo de hoje é com Vitor Xamã, que acaba de lançar o álbum Garcia, com 9 faixas autorais e importantes participações, como Macalester, Karen, Francis, Lued Luna e o rapper goiano Gigante no Mic, entre outros artistas aí. O álbum Garcia ultrapassou 230 mil streams em 2 dias de lançamento. E a gente vai falar mais sobre esse sucesso, dessa estreia, desse álbum, nesse papo aqui na Move hoje. Também participa dessa entrevista com a gente Duda Halp, que assina a produção musical deste novo álbum. Muito bem-vindos, Vitor Xamã e Duda Halp, aqui na Rádio Move. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. E a gente está feliz demais aí de ter lançado o disco. Tá superando todas as nossas expectativas, né, Duda? Com certeza. Vai ser muito massa estar trocando essa ideia sobre esse novo trabalho. Satisfação demais aí nos receber. Acho que é sempre um momento inédito também o produtor estar junto, falando um pouco sobre o processo, né? Também tendo esse espaço, então, gratidão demais aí. Não tinha como separar isso, né? Porque essa obra ela tem um conceito tão bacana musicalmente, a sonoridade, que o Duda participar dessa entrevista é fundamental. E aproveitando, como que vocês dois se conheceram? O Vitor Xamã tá em São Paulo, você é de Porto Alegre. Como que vocês dois se conheceram? É uma história longa aí ou não? É recente? Como que é? Eu acho que dá pro Duda ele contar isso, que eu acho que ele... Acho que tu conta melhor isso. E é interessante pra caramba, é interessante. Então, na verdade, o que acontece? Eu
moro lá em Porto Alegre ainda, né? Tô fazendo temporada aqui em São Paulo, até que bom que rolou essa coincidência, né? De rolar entrevista enquanto eu tô aqui. Mas contando então como é que a gente se conheceu. Eu faz um tempo, desde mais ou menos do início da pandemia, assim, quando eu comecei mais a produzir, eu tive contato com alguns artistas muito legais, assim, como o Kamal, o Rashid, e nessa função eu entrei no selo da Foco na Missão, então os trabalhos que eu lanço autorais são por lá e tal, que Foco na Missão é o selo do Rashid, né? Mas enfim, direto os dois, tanto o Kamal quanto a Rashid meio que me apadrinharam, assim, e me conectam com algumas pessoas, e uma delas foi o Vitor. Eu já tinha escutado o som dele com o Zud, que foi por onde conheci o trabalho dele, e eu I Can See The Sun, né? Isso. E depois eu fui atrás do trampo dele, ouvi tudo assim, achei muito foda, e direto... Não sei se eu posso falar palavrão, né? Me perdoa, qualquer coisa, mas... Fica à vontade. Beleza. Mas daí eu dei um salve no Kamal, perguntei, e aí, Kamal, por acaso tu não conhece o Vitor, nunca trocou uma ideia com ele, tava a fim de fazer um som com ele, pá. O brabo. Daí o Kamal nem falou se conhecia, não conhecia, foi direto, chamou o Vitor no Twitter, acho que vocês nem conversavam muito na época, né? Mano, aí eu lembro que eu tava indo atrás de instrumentais, né, pro disco. Eu lembro que de uma forma despretensiosa eu mandei uma mensagem pro Kamal perguntando se ele tinha beat, né? Aí eu lembro que ele respondeu para mim, ele disse, mano, eu tenho, mas eu acho que são coisas que não te servem. Mas só que tem um mano que ele vai encaixar como luva. Que ele vai, tipo, encaixar como luva no estilo de som que tu faz. Eu acho que ele realmente agregaria muito e tal. Aí eu fiquei, pô, interessado. Eu lembro que ele enviou para mim o link no Sound, né, com alguns beats teu e tal. Acho que sim. Aí foi quando, nisso, eu comecei a entrar em contato com o Duda, né? E a gente, tipo, começou a meio que conversar e tal. Mas só que aí tem um fato interessante sobre a parte da estruturação do disco, que eu lembro que eu tava fazendo a parte de produção do disco e organização do disco com outra pessoa, mas só que desandou total. E nisso eu já estava em contato com o Duda, muito interessado em vários instrumentais dele. E quando deu esse problema, né, com a pessoa que estava responsável por fazer a produção do disco, eu lembro que eu cheguei com o Duda e eu disse, mano, eu acho que Deus ele escreve certo por linhas tortas, né, mano? Eu quero saber se tu aceita da gente estar tipo trabalhando junto na produção do disco, tanto que ele não fez só a parte da produção, ele fez também a parte de mix, né? Então além disso ele ainda mixou as faixas. Teve algumas bases que não foi ele que produziu elas, mas ele tava sempre envolvido assim. E acho que foi dessa forma, assim, né, mano? Que foi indo rápido, assim. Isso, quando eu vi, eu já tava aqui em São Paulo, a gente já tava aqui no estúdiozinho, no home aqui do Vitor trabalhando no disco, daqui a pouco a gente já tava dando rolê junto, aquela coisa, né? Foi acontecendo. Mano, trampo assim, é muito conexão, né? A gente fica buscando quem que vai, né, sintonizar com as ideias, vai trazer um elemento novo, vai trazer alguma coisa que vai, poxa, é sobre isso. Muito massa. E aí eu queria começar então, já que a gente já começou a falar sobre o álbum, eu queria começar pelo nome, o título, Garcia. Garcia é um sobrenome seu? Qual que é o título? Da onde que veio? Então, o meu nome de batismo é Victor Garcia de Almeida, né? E esse nome Garcia eu herdei da minha mãe, que a minha mãe herdou dos pais dela, né? O meu avô, que foi principalmente do meu avô, que ele era um colombiano que conheceu a minha avó em um interior, né, que fica no Amazonas, que se chama Benjamin Constant, um município que fica no interior aí do estado, e ele conheceu a minha avó e não se sabe ao certo como que eles foram parar em Manaus e tal. Então, o disco, para além de ser uma homenagem para a história da minha mãe, que para mim é uma das maiores referências e uma das maiores incentivadoras do meu sonho e da minha arte, mas só que, claro, que sempre ponderando muito, né, como as mães fazem, né? Tipo assim, porra, filho, você quer ser rapper, mas você é do norte do Brasil, entendeu? Tipo, sempre teve
esse contraponto, né? Mas só Sim. que ela sempre incentivou muito, e além de ser uma homenagem para ela, a forma como eu escrevia minhas primeiras músicas, como eu lancei as minhas primeiras músicas, como eu me apresentava nas batalhas de freestyle também, era como Garcia. Então, eu acho MC que... Garcia. Não, era só... Só Garcia. Era só Garcia. Uhum. E eu lembro que no meu tempo de escola, eu era chamado assim, e eu não sei se de uma forma proposital, mas só que a minha mãe também, no trabalho dela, ela também é chamada como A Garcia, entendeu? Então, sempre teve isso. E eu lembro que sempre nos meus trampos eu tratei muito de mim, mas só que utilizando o artifício da terceira pessoa. E nesse eu realmente quis contar a história da minha vida, me colocando numa posição em primeira pessoa. E acho que tem aquela frase, né? Quando você não conta a história da sua vida, você dá margem para as outras pessoas fazerem suposições. Então, eu acho que, além de ser um momento desafiador, de você ir desembaralhando o passado de alguma forma e se expondo também, mas eu acho que foi, pelo menos para mim, um momento de alívio e de muita afirmação de tudo que eu tenho feito e de tudo que eu ainda vou fazer, sabe? Massa, é um resgate, né? Essa referência materna, inclusive essa homenagem aí do Vitor Xamã no álbum Garcia já é vista já na estampa da capa e contracapa, né, do projeto. Tem referência da mãe dele na capa, é sua mãe na capa, né? Muito Ela mesmo, legal. ela mesmo. Eu quero aproveitar mais para você falar bem rápido como é que foi sua infância, mano. Eu li que você tem 12 irmãos, 12, é isso? Não. Então, a minha mãe tinha 12. Tinha 12. Aí eu Ah, sua tenho mãe tinha 12 isso. irmãos. Isso. A minha mãe tinha 12 e eu tenho só um. Eu tenho só um irmão, que é um irmão por parte de mãe. Então, a minha infância, ela foi, a princípio, acho que na primeira infância foi bastante conturbada, assim, né? Porque, infelizmente, o meu pai, ele morreu de uma forma drástica quando eu tinha 6 anos. Não, 6 meses. Quando eu tinha 6 meses, isso sempre foi um assunto que foi um pouco assim que eu evitei tratar muito. Então, foi uma mãe solteira que criou eu e o meu irmão, e sempre com base de muito de estudo, de muito afinco. Boa parte da minha infância, eu morava no conjunto Parque das Palmeiras. Eu lembro que nessa primeira infância, hoje, porra, lá é tudo asfaltado e tal, mas só que era só barro. E eu lembro, Periferia mesmo de Manaus. então, tipo longe da região central, né? É longe da região central. Aí eu lembro que tinha barro, mas só que na frente da minha casa tinha uma mata meio que virgem, assim, sabe? Então era muito presente essa questão da natureza na minha primeira infância, sabe? E aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu e a minha mãe, a gente sempre foi mudando muito de casa, mudando muito de ambiente, mas ela, para além da música, é uma referência que eu tenho de vida mesmo, sabe? Massa. Seu disco de estreia, né, foi Janela, em 2015. E Garcia chega assim após uma sequência de singles, né, do EP Calor, que tem participações inclusive do Baco Exu do Blues, do Freud, né? Você já chegou assim ao longo aí da caminhada com participações muito fortes, muito pesadas. Isso talvez deu até essa amplitude, né, da sua carreira, assim, ajudou bastante expandir, né, seu nome na cena do rap nacional. E nesse disco, as participações também são interessantes. Vou destacar aqui mais uma vez: VND, Lued Luna, e inclusive Lued Luna, que sabor, né? Essa música Vigésimo Andar, uma música muito, muito, muito boa. E queria destacar principalmente a participação do rapper goiano, né? Gigante no Mike. É, que é uma referência imensa para os artistas daqui, né? Porque ele, com o atentado na Palme, saíram, já tem uma história, uma trajetória dentro do rap aqui, mas que foram para São Paulo, né, para atingir essa notoriedade, né, dentro do rap.
Mas assim, não só com o Gigante, como que chegou a essas parcerias desse trabalho do Garcia? Como que você chegou a essas pessoas? Falar, não, eu quero trabalhar com a Lued, eu quero trabalhar com o Gigante. Como você conheceu o Legal. Gigante? Como que é? Então, sobre isso, eu sempre pensei em deixar as participações extremamente confortáveis, né? Fazer com que as participações elas cantassem na sua zona de conforto e realmente eu experimentasse um pouco mais da minha versatilidade para me adequar a essa facilidade da participação, sabe? Eu acho que isso foi interessante demais porque a gente conseguiu extrair o máximo de todos, né? Mas só que eu não fiz assim pensando em nomes antes de ter as músicas, né? Eu primeiro fui construindo as músicas, a gente foi construindo as músicas e após isso foram surgindo os nomes com base no que o instrumental ele estava pedindo. Eu acho que dá para o Duda ele comentar até como a gente chegou meio que no consenso da participação de 20º andar, né? Ser com a Lued até, né? Sim, com certeza. Tipo, a gente tinha. Na verdade, o 20º Andar foi o último som que a gente fez do disco, né? Foi até meio na correria, assim. A gente tinha já uma ideia de prazo que tu queria lançar o disco, mas a gente já tinha um som para terminar, né? Então foi tudo meio ligeiro, assim. E a gente já tinha algumas ideias de participação para esse som, né? No primeiro momento a gente já pensou, bah, esse som fecharia bem com feat, a gente tinha ideia de um rapper, enfim, mas daí o Victor me mandou uma mensagem assim, porque o instrumental de 20º Andar, ele já acho que pedia algo mais cantado e algo mais melódico, assim, algo que pudesse passar uma emoção para além do rap, né? Sim. E pelo menos esteticamente, assim. E daí o Vitor trouxe o nome da Lued e eu só falei para ele assim, quem sou eu para discordar disso, né? Porque a Lued é uma artista que acho que nós dois temos como referência gigante, assim. E eu acho que no fim foi o que tinha que ser, foi perfeito, porque a Lued não só topou muito participar e deu um retorno muito rápido, assim, que às vezes isso é uma insegurança que a gente tem quando vai chamar uma participação, né? Que é tipo, será que a pessoa vai estar no timing de participar agora, né? Será que a pessoa não está pensando em outros trabalhos? A Lued, na hora, ela já deu um retorno, já topou participar. E eu acho que a letra que ela trouxe e o conceito que ela trouxe pro som junto contigo fez total sentido, né? Realmente. Porque ela também é uma mulher baiana que veio morar em São Paulo para viver da música, né? Então rolou toda essa sincronia que faz todo sentido, né? Que faz todo sentido com o tema desse som e do disco inteiro, né? Uhum. Sim. E aí eu vou voltar no Gigante. Como que vocês conheceram? Não sei quem que fez a ponte, ou vocês já são amigos de tempos? Então, Gigante, cara, ele é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, assim, porque eu considero que ele foi meio que o meu padrinho de rap, assim, sabe? Eu lembro que em 2015, quando eu vim a primeira vez para São Paulo, eu lembro que ele já ouvia algumas coisas do meu som, e eu acho que ele é uma pessoa com uma sensibilidade incrível para conectar pessoas, sabe? E eu lembro que eu cheguei em São Paulo, eu queria apresentar a minha música, mas eu não conseguia ter muita abertura, né, de chegar com os artistas e às vezes de tentar me inserir em algum ciclo, em algum circuito e tal. Eu lembro que eu vim em 2015, eu lembro que eu troquei uma ideia com ele rápido, a gente se encontrou. Aí na segunda vez, quando eu vim aqui em 2017, eu tive uma proximidade maior com ele, a gente fez alguns sons juntos, fez um som pro disco do Atentado na Palme e fez um som solo com ele também, né? Que o som se chama Vidas e Vindas. E nisso ele foi o meu, tipo assim, padrinho de rap, porque sempre quando a gente estava em uma roda, ele fazia questão de me apresentar para todo mundo, sabe? E ele sempre me apresentava assim, enchendo muito a minha bola, mano. Porra, era algo foda, assim. Falando a verdade. Pô, Sempre tem. Às vezes eu ficava, tipo, inseguro, assim, pô, porque Fala eu sou assim, fã será que dele é isso tudo, menos? desde sempre. Mas só que ele sempre, quando ele ia me apresentar em alguma roda e eu meio tímido, ele sempre fazia questão de pegar no meu braço assim, ó, Rapa, aqui é o Vitor, mano, o moleque, ele é lá de Manaus, ele vai ser um dos maiores nomes da cena, hein?
ó, porra, mano, vocês estão moscando se vocês não prestarem atenção nesse mato. Nossa, E era massa. nesse nível, assim, né? Então, Muito bom. desde lá eu sempre fiz questão de manter o contato com ele. Eu tenho um carinho enorme com ele para além da música, né? Algo assim, é realmente de porra que você gosta muito da pessoa. Mas só que o fato de eu ter chamado ele para participar do disco não foi apenas por isso, apenas pela gratidão que eu tenho por ele, mas foi porque realmente o som pedia ele. Eu acho que o beat, ele lembra muito uma participação que ele fez no disco do Um Barril de Rap, sabe? Pode Eu crer. acho que aquele flow... E eu lembro que quando eu ouvi aquele instrumental, eu disse, mano, acho que o Gigante, ele vai fazer um negócio aqui, porra, que vai dar intenção, que vai dar realmente a intenção que eu quero. E foi tiro e queda. Nossa, Mano, ele foi uma grata surpresa nesse som, porque assim, a gente acompanha, né? Mas quando, pô, o Gigante vai no som do Vitor Xamã, porque eu não sabia dessa conexão de vocês, nada, né? E o caralho, velho, o Gigante, que massa, e ele destruiu no som, assim, sem querendo tirar os outros mano, e não porque ele é daqui, mas eu aprecio, né, ele como letrista e achei muito da hora a participação dele. Foi uma sacada massa mesmo para o som. Vitor, você tem se movimentado nas redes sociais para ampliar o alcance desse novo disco, né? A gente vê que você está trabalhando no Twitter, nos canais, para chegar em outras pessoas, né? Na tentativa até de alcançar novos públicos, né? Fugir dessa bolha do rap só e apostar numa. E eu vejo isso também, que vocês apostaram numa produção sonora diferente do que você já estava fazendo anteriormente, não é à toa aí que a gente iniciou a conversa falando dessa parceria com o Duda Halp. E aí que eu destaco o trabalho também do Duda, que assina essa produção, a mixagem, né, todo o arranjo do disco. Como foi chegar nessa sonoridade que transita entre o black music, ali vocês traz soul music, também influência do hip hop, instrumentais. Como que foi chegar nesse conceito musical, Duda? Pode deschavar aí Nossa, eu toda a acho que sua especialidade. Como que foi chegar nisso tudo, assim? eu acho que foi até meio natural esse processo de chegar nessa estética, né? Com certeza foi uma preocupação nossa entregar uma estética, acho que do início ao fim do disco, é uma coisa que o Vitor sempre trouxe como uma preocupação, assim. Até uma coisa que a gente estava conversando logo antes da entrevista é que esse disco era para ter 12 músicas, era a primeira ideia. Só que a gente tinha as 9, e daí não sabia se as outras possibilidades encaixavam, e acabamos deixando 9 porque foi uma preocupação nossa, assim, de fechar numa estética, né? Pelo menos que as músicas fizessem sentido como um disco mesmo, porque na ideia, na letra, já fazia, né? Mas, enfim, acho que o Vitor sempre teve esse pé no soul e eu também. Então, foi uma das coisas que nos juntou mesmo. Foi os beats que ele ouviu meu, que já tinha esse pé. Foi as coisas que eu ouvi nele, que já tinha esse pé no soul também. E acho que desde dos instrumentais que o Vitor fez, né? De Bússola Quebrada 2, de Oito Correntes, já usavam samples de soul, assim. Então, era uma estética que, mesmo antes de eu entrar no trabalho, já estava presente. E eu acho que eu só adentrei e a gente desenvolveu mais ainda isso juntos, né? E acho que é importante falar também dos outros beatmakers, né, que participaram do disco. O Noshuga, que fez o beat de Dias em Branco, e o Theo Guedes, que fez o beat de Luzes Acesas, né? Acho que cada um trouxe a sua estética também, mas acho que foi até meio mágico o como os beats deles também encaixou dentro da estética que a gente propôs de uma forma muito natural, assim. Seja algum instrumento, por exemplo, o álbum acaba com um drill, né, que é a música que o Theo Guedes produziu, e mesmo assim, quando eu escuto, parece que faz todo sentido que a música com o 20º Andar, que é um soulzão quase que orgânico, assim, né? Então, enfim. Mas como chegou nessa estética foi uma coisa natural, eu acho mesmo, de o Vitor já tá propondo isso nos beats que ele tava fazendo pro disco, e quando eu somei, os beats que ele se interessou já tinha a ver com essa estética também, e naturalmente a gente foi moldando para que isso fizesse sentido, assim. O Vitor, eu não sei se é uma coisa que tu já falou aí na mídia, mas o Vitor tinha uma banda de cover de Tim Maia quando morava em Manaus ainda. Nossa! Eu fiz o cover do... Que responsa! Então, Mas tipo, não é tenho de hoje, certeza sabe? que mandava muito.
A gente, não era uma banda que a gente fazia um show com uma certa frequência, mas eu lembro que como eu tava precisando de dinheiro para me mudar para São Paulo, eu, pensei, porra, eu preciso fazer um show aqui para estourar a banca, mano. Preciso colocar os velhinhos da cidade, preciso colocar a rapaziada do rap. Aí, nisso, eu consegui fechar com uma rapaziada para fazer o media clipping, né, do show, para colocar em jornal e tal, essas Sim, coisas. uma Então, assessoria ali de imprensa. Vitor Xamã interpreta Tim Maia, dia tal, não sei o Que quê. chique. Mano, eu acho que foi Elegante. o primeiro show. E, pô, eu tava precisando de dinheiro pra vir pra São Paulo, né? Mano, eu preciso fazer alguma coisa aqui, mano. Só sei que eu quero me tacar pra lá e tal. Aí eu pensei nisso. Quando eu pensei nisso, eu e a minha companheira, a gente foi chegar na porta do evento e achava que ia ser um evento assim, a gente ensaiou com a banda e tal, Aham. mas acho que ia ser um evento como todos os outros, né? Tipo assim, ia ter um público bom e tal, mas não ia ser algo tão... Mano, o bagulho tava girando quarteirão e Lotado. eu olhava assim, 50% do público era de senhores e senhoras que tipo, leram o negócio no jornal, tá ligado? Que da E hora. algo sensacional é que eu tava, tipo, cantando algum som do Tim Maia específico, tipo, ela partiu. Aí, nisso, eu começava a mandar um freestyle no meio do negócio. Um Aí freestyle. a rapaziada que curtia o meu som Aham. ficava amarradona, né? Tipo, Não, a aí você Confederação pegou. para as especiarias da cena no Brasil. Mas só que os senhores e as senhoras, tipo, percebia que eles se encaravam assim. E tem isso na música do Tim Maia, menino? Oh, mas você Sabe? uniu dois mundos, né? Você pegou Aham. Tim Maia, você une Isso, gerações. Incrível, isso. sensacional. Pô, Nossa, cara, eu queria destacar, inclusive, um som de vocês nesse álbum que é Vozes na Cabeça. Eu não sei se foi intencional, mas ele criou essa atmosfera mesmo, de que parece que a gente está dentro da cabeça do Vitor, assim, com todos os questionamentos dele, com toda a intensidade de tipo pá, não sei o quê, e brigando consigo mesmo ao mesmo tempo, se respondendo, né? Ficou incrível a produção, o conceito, esse vocal robusto, né? Esse vocal resistente do Vitor com o beatzão ali, ficou da hora. E pegando o gancho do Tim Maia, eu ia perguntar de que fonte vocês bebem para chegar nesses conceitos, o que o Vitor Xamã e o Duda Halp escutam, o que vocês escutam, mano, no radinho, no fone, o que vocês consomem musicalmente no dia a dia? É mais som antigo, novidades, como é que é? Para inspirar, aí, assim. eu puxo. Então, acho que uma das pessoas fundamentais, assim, para eu pensar na interpretação do disco foi um cantor que se chama Charles Bradley. Eu lembro que eu estava muito vidrado nos vídeos dele, sabe? A forma como ele interpretava as músicas, tipo Changer, né, que é uma música do Black Sabbath, mas só que ele fez uma versão dela que porra, ficou famosa pra caramba. E eu lembro que eu queria chegar próximo daquela interpretação, que é algo que você vê o cara suado, chorando, sabe? É um negócio assim muito visceral mesmo. E ele foi uma das grandes referências nessa parte de interpretação. Mas só que de banda, assim, o que eu escuto, acho que no ano de 2022, o ano passado, eu estava escutando bastante a Lued Luna, estava escutando muito ela. Lembro que eu acho que foi esse som, esse ano que ela lançou um som que se chama Nova Delhi. Mano, eu ficava repetindo esse som, tipo assim, repetindo ele toda hora. Acho que de banda, assim, também tem Black Pumas também, eu tava escutando muito. De rap, eu gosto de acompanhar tudo, sabe? Eu gosto de acompanhar tudo, tipo, tudo que sai, desde algum trampo que tá mais no underground até um trabalho que tá mais no mainstream, porque eu acho que é bom você analisar, né, o que tá acontecendo, O mas que só que que o no meu... mercado tá, né? Isso. Mas só que no meu dia a dia, assim, eu não escuto rap, eu escuto mais como se fosse um objeto de estudo mesmo, sabe? Tipo assim, eu escuto algumas coisas que saem
Pô, eu tô me estendendo muito porque isso sempre é uma pergunta complexa, né? Fica à vontade. É uma pergunta complexa, assim. Então, eu escuto muito rap gringo também, né? Esses tempos eu tava vidrado pra caramba. Até na parte final do disco, eu busquei muita inspiração nas coisas do Larry June e, e várias coisas, assim. E várias Tô coisas. Mas ligada. agora eu quero te ouvir, meu Duda, e irmão. você? Até só para te concluir que você estava falando dessas referências do final do disco, a gente falou bastante do Anderson .Paak também, para fazer o som para fazer o 20º andar até no flow ali, né? Mas enfim, é que nem o Victor falou, né? Esse papo de referência, assim, da onde a gente bebe é sempre uma coisa que dá para discursar por horas aqui, né? Porque a gente que vive da música aí, vive escutando música o tempo todo, né? Para mim, pelo menos, a música me move, né? O dia todo, se eu não tô estudando ou fazendo música, eu tô ouvindo música. Então, eu tô sempre bebendo de várias fontes diferentes, assim. Mas eu acho que pensando, pelo menos no que eu bebi pra gente fazer esse disco, eu acho que vai desde da música brasileira, assim, do soul Brasil mais antigo, assim, antigo, acho que não é uma palavra para dizer, mas de outros momentos, assim, da música brasileira. Acho que até, nossa, ouvi muito Cassiano, ouvi muito Tim Maia, ouvi muito Luiz Wagner, artista lá do Sul também, e desde coisas de agora, né? Xênia França, Lued Luna, sim. Dom L. Dom sim. L, acho que é um artista também que eu tenho muito como referência quando eu vou ouvir rap, assim. Realmente. Rashid, o próprio Rashid, Kamal. É que nem eu disse, né? É difícil citar nomes, assim, e escolher os nomes certos para dizer, porque é muita coisa, a gente escuta muita coisa. Mas principalmente para fazer esses instrumentais de 20º andar, por exemplo, foi algo que eu estudei Cassiano para fazer, sabe? Uma coisa que é muito louco como a gente traz essas misturas no trabalho, né? De ouvir um soul do Cassiano, ouvir Dom L e sair 20º andar, sabe? Com a Lued. Então, tipo, isso é muito massa, porque daí quando eu me junto com o Victor também, as nossas referências já se trocam e uma coisa já se mistura, já vira uma coisa nova, né? Você estava falando de Vozes na Cabeça, né? Acho que esse foi um dos sons mais legais de produzir no disco, porque foi o único som que a gente fez pessoalmente, eu e ele, né? Que eu tava aqui em São Paulo no final do ano passado, assim, e esse som já existia a letra e já existia um conceito pro beat, mas ele não existia ainda, então a gente pegou, sentou aqui e a gente fizer um bagulho assim. Daí, pá, daí só não era o que tinha que ser. Daí, vamos fazer do zero, vamos. Daí fizemos de novo, daí veio. E, enfim, né, bebendo desde referências aqui do Brasil até referências gringas, assim, né, esse beat de Vozes na Cabeça me lembra muito algumas coisas que o Flying Lotus faz, que é um produtor, né, norte-americano, estadunidense, na verdade, né, e que é uma grande referência para mim também, então a gente vai bebendo de várias e vai fazendo a nossa fonte também, né. Massa, muito legal, gente. Vou falar agora sobre a sua ida para São Paulo, essa saída, né, de Manaus para São Paulo. Quando foi que você deixou a região norte para conquistar esse espaço aí em todo o país? Vou até parafrasear você. Em que momento você quis viver um novo você, né? Quando foi esse momento? Eu tô em São Paulo faz 3 anos, em fevereiro, né? Fez 3 anos que eu tô aqui. Eu tive a infelicidade de chegar aqui, de fazer apenas um show e passar por todo um momento de pandemia, né? Mas graças à minha companheira, que também é diretora criativa do disco, muita coisa relacionada ao conceito do disco foi ela que pensou, foi ela que norteou, sabe? Ela se chama Maria Fernanda Costa e ela, por várias vezes que a gente estava passando por um momento não muito agradável aqui, eu sempre chegava com ela, pô, amor, acho que é melhor a gente voltar para casa. E ela sempre fincou muito o pé, assim, e disse, não, a gente veio para cá com o objetivo de amplificar o teu sonho, que acaba sendo um sonho conjunto nosso, e além dela amplificar o sonho pessoal dela também, né? Mas, respondendo mais diretamente à pergunta que você fez, eu senti a necessidade de me fazer presente no eixo, mas pela questão do aparato tecnológico estar concentrado
aqui. Claro que eu sinto que a forma como as coisas elas vão se organizando, elas não são mais como elas eram antes, certo? Hoje a gente consegue fazer música numa extrema qualidade, assim, com alguns equipamentos que são de usos um pouco mais acessíveis, né? E acho que não importa muito o local onde você está quando tem o advento da internet também, que você consegue colocar o seu som em evidência, independente da região que você seja, mas é incontestável que as coisas elas ainda funcionam aqui, né? Acho que é onde as possibilidades elas estão mais concentradas, é onde existe um mercado maduro, que ele existe há muito tempo, que já tem um funcionamento, e às vezes a gente pensa nisso, né, nessa trajetória retirante de artistas tentarem a sorte em São Paulo, às vezes até no Rio, mas só que isso não é de hoje. Eu lembro que quando eu estava escrevendo o disco, eu me deparei com um livro que é a biografia do Belchior, né? E ele tem alguns momentos específicos que ele conta desse movimento retirante na época dos anos 70, que eles, artistas e pensadores e arquitetos e filósofos do Ceará vieram para São Paulo para conseguir dar uma evidência para o seu trabalho. Então, isso não é algo de hoje, sabe? Eu acho que, infelizmente... Uai, oi, voltou? Eu acho que, infelizmente, as coisas elas funcionam assim, mas só que eu sinto, eu tenho uma certeza em mim que elas não vão ser assim para sempre. Que eu sinto que São Paulo não isso em poucos anos, tá? Eu sinto que São Paulo não vai ser mais o polo da música. Esse eixo, né, Rio-São Paulo, né? Uhum. E tomara que não, porque aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem muito artista brabo, mano, na moral, assim, sabe? Rappers que há muito tempo já vem fazendo sons, bons letristas, uma galera afiada, mas que a gente tá até hoje tentando como furar a bolha, assim como deve acontecer a artistas do norte também, né? Com certeza. E até hoje, por exemplo, o que vocês conhecem musicalmente produzido aqui em Goiás? Exceto, né, o Gigante e tal. Você já ouviu falar? Uma pergunta sincera, assim, você conhece? Pouco. Então, pois é. Eu acho que do rap não, né? Mas só que existem outros artistas de outros gêneros que conseguem ter uma proporção assim, né? Sim, mas só que rap pouco. dentro do sertanejo, né? Dentro de um DJ ou outro, um produtor, o Mortão, né? Que já produziu até o Catra. Então, assim, muitos específicos. Agora, assim, um artista de rap mesmo, que eu conheço assim, que chegou um pouco a ter uma evidência nacional, que foi o atentado na Palme, o Gigante, que foi o próprio Gasper, né? Que é um cara que já teve uma evidência e está aí, né, se preparando para lançar outras coisas. O Ivo Mamona, que teve uma apresentação através do Criolo na Rinha de MC, né, em São Paulo. Então, assim, mas são pessoas bem específicas. Mas enfim, é o que a gente espera, né? Que esses artistas não precisem ir mais para esse eixo Rio-São Paulo para que eles tenham evidência e mostrem seu trabalho, né? Mas também tem que ter um trabalho de organização, né? Eu vejo que você, para ir para São Paulo, você provavelmente com a sua companheira se organizaram, né? Para que tudo acontecesse, né? Às vezes nem, acho que para ser sincero, nem existiu muito uma organização, sabe? Isso até nessas decisões moram o perigo, né? Que às vezes você vem cheio de sonho e talvez não tenha uma experiência boa, mas algo que eu falo, que eu acho que precisa ser resiliente, precisa ter persistência e realmente saber qual é o seu propósito de vida, sabe? Realmente, por mais que às vezes precisa pegar outro trampo, que seja alguma coisa até institucional, mas o seu propósito de vida é qual e o quanto de tempo você está
dedicando para ele, sabe? Eu acho que tem muito essa pergunta interna, que guia. É essa inquietação, né? Dessa vez, esse álbum seu, ele não tem, assim, o norte, né, do país como principal narrativa, mas, assim, como que você, ao longo dessa trajetória aí, enfrentou essa desvalorização de artista fora desse circuito, assim? Como que você enfrenta até hoje? Não porque você já tá, né, dentro do circuito, mas como que você enfrentou isso ao longo da sua trajetória? Eu acho que Muitas portas foram fechadas. a gente tem uma semelhança até, né? Porque sempre quando eu faço pergunta de pessoas assim, artistas de Manaus que as pessoas conhecem, e não tem nenhum, sabe? Não tem. Tipo, Eu já ia até te perguntar depois, se você realmente, quiser sugerir, destacar alguns artistas. eu quero vários. Então, artistas que realmente tiveram uma proporção gigantesca, assim, mercadológica, foi há muito tempo atrás um artista chamado Zezinho Correia, que fez aquela música Bate Forte o Tambor, tica 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 tica, tá? Sim, E essa foi a única coisa, assim, que realmente, mercadologicamente falando, teve. Claro que tiveram outras coisas e às vezes podem ter coisas que fogem da minha compreensão. É bom claro. pontuar isso. Aquilo que está na sua memória, né? Na Sim, sua memória. mas só que Uhum. nunca a gente teve referências, entendeu? Referências de como se tratava as coisas, de como trabalhava, e principalmente rap. Nunca tiveram referências de saltos em proporções um pouco maiores, assim, né? Sempre tiveram referências de pessoas que fizeram rap lá, que movimentam o rap há anos, como DJ MC Fino, mas sobre esse salto mercadológico mesmo, a gente achava que era muito improvável alguém de Manaus conseguir, sabe? Então, sim, teve muitas portas que foram fechadas. Eu acho que a porta que foi mais complicada de bater de frente com ela foi a questão do translado, né? Porque é o trecho Manaus-São Paulo é caro, é muito caro, é algo que você não consegue fazer de ônibus, dá, mas só que precisa de barco, de balsa, de ônibus, de carro, não sei o que, aí você consegue chegar na cidade de São Paulo Sim. depois de uma viagem perigosa. Então, Mano, é atravessar o Brasil, né? e é Literalmente. e sempre quando eu converso com as pessoas sobre, é 4 horas de voo, né? Então, tipo assim, de Manaus para São Paulo é 4 horas e 20 de voo. Isso se você conseguir encontrar um voo direto. Então, isso já é uma porta que se fecha na hora que a gente tenta tratar do mercado na questão da competitividade. Sim. Quem está investindo para fazer um evento de rap, geralmente, na sua grande maioria, nem tem um apreço ideológico com a cultura. Isso é fato. Uhum. A pessoa quer a rentabilidade que aquele evento vai oferecer. Então, a pessoa ela prefere chamar um artista do norte, ou ela prefere pagar apenas um Uber para alguém de São Paulo e se fazer para a gente no evento dela, né? Então, tem isso. E tem outra, que mesmo estando presente aqui, mas só que tem toda aquela questão, sabe, do estilo de som que eu faço, às vezes da forma como eu comunico também, isso tem prós e contras, de ter um sotaque que as pessoas não conhecem, isso às vezes chama, isso às vezes meio que repele um pouco. Então, são várias coisas. São várias coisas e são várias formas. Pode crer. Destaca então alguns artistas do norte, Com alguém da cena do certeza. rap, da música preta brasileira aí lá de Perfeito. Manaus. Então, eu queria começar com a Karen Francis, né? Que a Karen Francis faz uma participação no meu disco. E teve esses tempos Nossa, agora perfeita a participação dela. que o tema do Afrobeat, né, entrou em evidência e tal, fez todo Aham, aquele furdunço. E ela sim. é uma artista de Afrobeat antes da polêmica, bem antes Antes da da polêmica. polêmica existir. Ela estuda o estilo de fato, Ela ela faz o estilo de fato, e é uma compositora e uma cantora que ela tá começando a furar a bolha, assim, né,
e da música. Se eu não me engano, ela se apresentou aqui no Primavera Sounds, que é um festival, que é um grande festival que tem aqui em São Paulo. Aham. E outra artista que eu queria indicar é a minha amiga, que eu já fiz música com ela também, se chama Gabi Farias. Queria indicar um rapper sensacional, sensacional. Ele vai roubar a cena. Ele se chama Kurt Sutil. Caso vocês não conheçam também, pesquisa, que o moleque é bom de rima demais. Kurt Sutil. Queria indicar também a banda Casa de Caba, que faz um som regional de primeira classe. Primeira classe, tem um poeta, tem um cantor, que é o cara que puxa a frente da banda, que se chama MacGyver, que canta excelentemente, tem umas composições incríveis. E tem, entre outros vários artistas, tem um grupo agora que se chama D'Água Negra, tem uma banda de indie rock que se chama Jambu, que eles vão fazer esses tempos, a primeira turnê deles e pelo Brasil, né? Então isso é algo massa pra caramba, é uma banda incrível que está conseguindo despontar, assim, né? Então tem outros nomes assim, mas eu fico até triste, né, de conseguir comentar uns, mas me esqueci de outros. Esquecer outros. Uhum. Não, mas tá massa, já indicou vários aí. Muito legal. Vitor, agora essa pergunta veio da nossa social media e produtora aí do programa Happy Hour, que inclusive na sexta-feira, toda sexta-feira, solta esse programa Happy Hour nas redes sociais, @Rádio Move, com dicas de audiovisual, dicas de documentário, e ela destaca algum lançamento bacana. E no Happy Hour dessa sexta-feira teve um destaque aí do seu álbum Garcia. E a Stephanie observou que no clipe, no visualizer da faixa 8 Correntes, tem uma cena no ônibus que lembra a pintura O Anjo Caído, do pintor francês Alexandre Cabanel, pintada em 1847, que representa Lúcifer após sua queda do paraíso. No mesmo clipe, tem outra cena que você observa um corpo na piscina, que para nós traz referência à obra Retrato de um Artista, grande pintura da década de 70, com influência na cultura pop art, feita pelo artista britânico David Hockney. São essas mesmas referências? Queria saber se a gente viajou nesses conceitos ou não, traz toda essa referência artística. Então, eu fiz e eu e a minha equipe, a gente produziu um vídeo que ele está disponível até no meu Insta, de todas as referências que estão presentes no clipe. E vale ressaltar que isso não foi uma ideia minha, apenas minha, né, de tipo pensar no nome dos artistas e da cena. O crédito disso total é do diretor do clipe de 8 Correntes e Garcia Intro, que se chama Matheus Coni, e ele que pensou nisso, ele que escreveu o roteiro, e quem filmou foi o Eduardo da Mata, e teve a Dara também, que participou, e eles são pessoas geniais. A gente gravou o clipe no Rio, e eles realmente fizeram esse link da temática da letra com alguns momentos específicos de obras que conversassem com o que a gente estava tentando transmitir, mas só que realmente essas referências elas estão presentes no clipe. Sensacional, eu já ia perguntar quem que assinava essas produções audiovisuais, o roteiro, as ideias, porque ficou sensacional. Aliás, os visualizers, né, eles todos trazem alguma referência, quadros artísticos, e muito bacana. Esse vídeo que você falou já está disponível? Que traz todas as referências? Como que ele chama? Então, o vídeo, ele está disponível no meu Reels, ele está disponível nos Reels do meu Instagram, que para quem não me segue, para quem não me acompanha, é Victor Xamã, Xama, Victor com C, e Xama de Xamã, e tá no meu Reels, e também tá nos shorts do meu canal do YouTube. Então, caso você queira acompanhar o meu canal do YouTube, ele é o mesmo nome do canal do Instagram, Victor Xamã. Então chega com a gente, acompanha em todas as redes sociais, que tem o material de tudo lá. E os visuais tão lindo demais. Tão lindos, sensacional. É uma apreciação à parte, assim, apreciar a obra e tal no foninho, depois
escutar, Enxerga, né? olhando, assistindo, é incrível. É verdade. @Victor Xamã no Instagram e do Duda é @_DudaHaup, né? RAUPP, com 2 P's, para vocês acompanharem aí esses dois. Queria deixar um recado do Arte, que é produtor, rapper, artista aqui da nossa capital, que inclusive fez esse link dessa Ele fez a entrevista. conexão, Ele né? conectou o Duda, Bravo. porque ele acompanha meu trabalho aqui, a gente troca muita ideia, e eu falei, cara, e ele viu um comentário meu no Twitter pedindo uma entrevista com o Vitor. Vitor, por favor, me dá uma entrevista para a Rádio Move. E ele já chegou, Mari, eu tenho um contato que pode chegar até o Vitor, vamos tentar? Eu falei, nossa, por favor, vamos embora. E ele mandou um abraço, disse que está acompanhando o trabalho do Vitor, o trabalho de vocês, mandou um salve e que está atento. E é isso, galera. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Duda, pelo papo, sabe? Conhecer mais vocês. Eu acho que quando a gente troca essa ideia, a gente conhece mais a obra do artista, mais o artista se enriquece pra gente, enriquece meu conhecimento. E eu agradeço demais. Tamo junto. Valeu demais pela entrevista. Obrigada. Tamo junto. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Obrigado pela Mari. oportunidade de estar mostrando também um pouquinho do nosso trabalho aí, do trabalho do Vitor pro mundo aí, que é isso que merece, né? Merece, nossa, muito. Eu desejo muito mais sucesso e que, Obrigado. né, igual você fala, o Brasil, como que é a frase lá da sua letra? O Brasil a cidade é grande, mas não, mas a gente é maior, né? Mas é maior que a gente. O Brasil é grande, mas você é maior que ele, tá bom? É Obrigado, nóis. viu, Mari? Obrigado. Obrigada mesmo. E vocês vão curtir aí. Pode falar. Eu achei que ficou incrível, achei que a entrevista ficou incrível. Você é super solista na hora que faz as perguntas também, então eu queria agradecer e aproveitar esse tempo para elogiar o teu trabalho também, viu? Obrigada. Valeu demais. E a gente vai curtir sonzeiras suas aqui, já tá rolando calor, vai entrar as músicas novas também. E é isso. Obrigada de verdade. É nóis, satisfação. Espero Beijo. vocês em Goiânia, viu? Ah, nóis. sim. Logo eu devo estar aí. Então tá bom. Beijo. Valeu, meninos. Valeu. Obrigada. Valeu. Tchau.